Okay, welcome everybody. This is Mr. Lima. Welcome to our English class, 9th grade. Guys, please open your books on page 79, 80, and 81. We will begin today with the class work. Então, vamos iniciar hoje com as atividades de classe e depois vamos fazer a correção. Com vocês do presencial, conto que vocês já tenham feito as correções. Dúvidas, me procurem no Class App. Não houve tempo hoje para a gente fazer. Olha lá. Guys, after that, after the classwork, we are going to do the correction of the homework. Homework correction were pages 76, 77 and 78. 76, 77, 78 foram atividades de casa de semana passada. Quem não fez e já acabou, ou quem já fez, lembre-se que foram atividades, vocês devem corrigir isso daí. A atividade de casa de hoje serão as páginas 82, 83 e 84, alright? Páginas 82, 83 e 84, alright? Ok? Lembrando, 82, 83 e 84 serão atividades de casa para vocês hoje. Anotem aí para não esquecer. Ok, let's go to page 79. On page 79, 79, 79, we have a text, all right? So guys, it's not a problem because I'm giving this class for you guys here and for the people presential, all right? So we have a text that starts on page 78 called environment. Environment. So please pay attention on the listening. Then after we're going to discuss a little bit. Environment, page 78. Global warming. Scientists say that the temperature of Earth could rise by 3 degrees over the next 5 years. This may cause drought in some parts of the world and floods in others. As ice at the North and South Poles begins to melt and sea levels rise, global warming is caused by the greenhouse effect. Normally, heat from the sun warms the earth and then escapes back into space. But carbon dioxide, estou lendo aí o finalzinho da página 78. But carbon dioxide and other gases in the atmosphere trap the sun heat, and this is slowly making the earth warmer. Okay? So, pay attention to this topic, and it has a little bit of hard English to understand, but what it says, fala pouco sobre como o aquecimento global funciona, as previsões climáticas, se o aquecimento global continuar nos níveis que estão, basicamente, e fala que o aquecimento global aquece a temperatura da Terra. Essa explicação do aquecimento global, possivelmente, a gente já teve aqui no início. Você já tem geografia e ciência, possivelmente. Mas alguns termos importantes que a gente tem aqui são global warming, repitam comigo, global warming, aquecimento climático, aquecimento global. Greenhouse effect, vamos lá? Greenhouse effect são gases do efeito estufa. Ok, let's go to page 79 properly right now. On page 79, 79, the ozone layer. The ozone layer is a layer, uma camada, of gas high above the surface, ou seja, acima da superfície of the Earth, that helps to protect it from the sun's ultraviolet radiation, which can damage our skins and cause cancer. Okay? Scientists have recently discovered holes in the ozone layer caused by substance called CFC, chlorofluorocarbons. CFCs are used in refrigerators, aerosols, cans, and in the manufacture of some plastic products. Some companies now make aerosols that do not contain CFCs, and these are often marked
Ozone friendly. Ok, aqui a gente está falando da camada de Gustavo? Não. Camada de David? Não. Camada de ozônio. Para quem lembra, ozônio é só uma outra forma da partícula oxigênio. Ozônio é O3. É a partícula oxigênio agrupada em 3. O3, ozônio. Eita, o professor sabe, né? Até de física, química e biologia. Vamos lá. The ozone layer é uma camada de gás que nos protege, que fica acima na nossa atmosfera. Ela nos protege o quê? Sun's ultraviolet radiation. Nos protege o quê? Da radiação ultraviolet, ultravioleta. Essa radiação could cause skin cancer. O quê? Câncer de pele, skin cancer. E há produtos, há substâncias que nós produzimos, tanto nos refrigeradores, refrigerators, aerossóis, e outras partículas de plástico, e outras substâncias plásticas, que chamamos de CFC. In English, chlorofluorocarbons, ou seja, clorofluorocarbonetos. Essas substâncias fazem o quê? Aumentam os buracos já existentes na ozone layer, no ozone layer, que é a camada de ozônio. Ou seja, essa camada que existe para nos proteger, ela vai ficando ainda menor e vai aumentando os casos de skin cancer. Há produtos, no entanto, já lançados no mercado que são ozone friendly. Ozone friendly. Repeat to me, please. Ozone friendly. Come on, guys. Ozone friendly. Ozone friendly. É a última palavrinha desse primeiro parágrafo. Ozone friendly. São, podemos dizer assim, amigáveis à camada de ozônio. Amigáveis à camada de ozônio. Ficou me encarando. Amigáveis à camada de ozônio. Portanto, não vem CFC neles. Certo? Portanto, não prejudicam a camada de ozônio. Então, é importante vocês observarem se o spray que vocês usam tem CFC ou não. Vamos lá. Deforestation. Ok? Deforestation. Vamos lá. Rainforests help to control global warming because they absorb carbon dioxide. All right? Tirou porque eu tirei, foi? Ah, tá. Rainforests help to control global warming because they absorb carbon dioxide. In recent years, large areas have been destroyed as the trees are cut down for wood or burned to clear the land for farming. The burning releases large amounts of carbon dioxide into the atmosphere. Bora lá, olha para frente, senhor. Many rainforests grow on poor soils. And when they are cut down and burned, the soil is washed away in the tropical rains. So that area may turn to desert. Many plant and animal species that live there could become extinct. Ou seja, o que é que estão falando? Rainforests são florestas úmidas, certo? Como, por exemplo, a nossa Mata Atlântica e algumas florestas similares, como a floresta amazônica. O que acontece com essas matas? Esses fragmentos de floresta? O solo, que vocês provavelmente já viram com ciência, com o professor Celso, ou em geografia com o professor Júlio, o solo dessas matas, apesar de serem matas exuberantes, trazerem espécies exóticas, espécies importantes para a nossa natureza, o solo é pobre. Ou seja, quando há desflorestação, o corte dessas madeiras, elas demoram muito para se recuperar e podem se transformar em desertos. Essas matas são cortadas, certo? São burned, queimadas, and clear, limpas para diversos fins. E o que acaba que a gente não consome mais esse carbon dioxide, repitam comigo, carbon dioxide,
que está aí na atmosfera, carbon dioxide, que é o dióxido de carbono. Falando da pollution, come on, repeat with me, pollution. Pollution, factories, power stations, and motor vehicles pump large quantities of carbon dioxide and other gases into the air. This is a major cause of greenhouse effect. A lot of petrol contains lead, which is very poisonous. It can cause brain damage in children. Most cars uses unleaded petrol today, and hybrid car use batteries and petrol to use less petrol. Some poisonous gases dissolve in water in the atmosphere and then fall to the earth as acid rain. Acid rain also damages trees and buildings and can kill fish in lakes and rivers. Rivers can also be polluted by industrial waste, from factories and chemical fertilizers and pesticides used by farmers. So what I'm saying here, the main causes of a high quantity, a high pump of the carbon dioxide here in our nature are the factories. Factories, power stations, vehicles, they cause a high quantity of carbon dioxide, ou seja, indústrias, fábricas, estações de força, veículos, eles jogam uma grande quantidade de dióxido de carbono na nossa natureza. E esses veículos, alguns deles estão se adaptando em motores hybrid, motores híbridos. Alguns desses motores que não são híbridos, eles colocam na natureza o que a gente chama de lead, chumbo, lead é chumbo. O chumbo também causa extremos danos à natureza e existem também algumas adaptações à indústria para esses motores não prejudicarem, não colocarem chumbo na natureza também. Esse chumbo e esses gases do efeito estufa, né, podem causar chuvas ácidas ou apenas o despejo de chumbo na natureza pode matar a vida nos rios, certo? Além desse controle que a gente tem que ter nos nossos combustíveis, há outros meios que também causam danos, como os fertilizers. Repitam comigo, fertilizers, que o próprio nome é bem parecido, os fertilizantes, e os pesticides, os pesticidas. A maioria dos fertilizantes e pesticidas, os que são usados no Brasil, eles são altamente tóxicos, influenciam os nossos lençóis freáticos, contaminam as nossas comidas e matam as nossas vidas terrestres, né? E tudo que vem da terra. Então, estão contaminando a gente e os animais e as plantas. Ok. Page 80, página 80. Alternative energy. Most of the energy we use today comes from coal, oil, and gas. But this will not last forever. And burning them is slowly warming the atmosphere. We need to look for other ways to supply energy. Solar power is always for using the sun's energy and heating to make electricity. We can also use wind power to building modern windmills that spin in the wind. There are several types of water power. River water in mountains areas can be used to generate hydroelectricity power. We can also create electricity for seawater, following in and out with tides. Então, a gente está falando dessas energias limpas. Virem para frente, moços, larguem os celulares, tirem os fones de ouvido, senão eu vou tomar.
Energias limpas como as solares e energia hidrelétrica. Estamos falando agora de recycling. Recycling is the processing of used objects and materials so that they can be used again. About 60% of rubbish from homes and factories contain materials that could be recycled. Recycling saves energy and raw materials and also reduce damage to the countryside. Glass, paper, aluminum, cans can all be recycled very easily. Many towns have special bins for bottles and cans where people can leave their empty bottles for recycling. A lot of paper bags, writing papers, and greeting cards are now produced on recycled paper. Então, aqui a gente está falando dos processos de reciclagem, os materiais que podem ser reciclados e outros materiais que agora advêm de processos de reciclagem. Os materiais que podem ser reciclados são glass, paper, aluminium cans. Materiais hoje que vêm de processos de reciclagem são paper bags, writing paper, greeting cards, que aí a gente está falando de bolsas de papel, papéis A4, por exemplo, e cartões de saudação, cartões de visitas. Essas primeiras, segunda, terceira, quarta e quinta questões vocês deveriam responder de acordo com o texto, certo? De acordo com o que a gente discutiu aqui. E a page 81 fala sobre o verbo to be. Na primeira questão, vocês iriam reescrever, ler a carta abaixo e reescrever da forma correta, usando o verbo to be no padrão formal, a página 81. E na segunda questão, só um momentinho, na segunda questão, completar com o verbo to be. Tchau! Just a second, guys. Just a moment. Okay, guys, so I'll give you some minutes to try to finish that, and then I will turn to see if you guys have finished correctly this page. Então, vou dar para vocês alguns minutinhos
para ver se vocês finalizaram corretamente essa página, ok? Okay, guys, I'm back. So on page 81, we have verb to be, reveal. In informal English, there is an expression, ain't, which sometimes replaces the use of negative form of the verb to be. Read the letter below and rewrite it to standard English by using the correct form to be. Here we have, hi Julia, sorry, but I'm a student at Delta Century anymore. I ain't adapting as I wish. I reported to Mr. Phillips, and even if he ain't happy about it, he respects my decision. I wish you know that you aren't the reason why I'm quitting. It ain't for anything personal, but you both are very special to me, and I hope meeting you for the time being. Best regards. Então, aqui tem uma explicação que a expressão ain't
é algumas vezes colocada, né, em linguagem informal para recolocar, para surgir, replace, né, para ficar no lugar de expressões negativas do verbo to be, de contrações negativas. Então, para reescrever essa expressão, retirando-a, ficou dessa forma aqui, ó. Hi, I'm Julia, but I am not. Agora na forma tradicional formal. I'm not a student at Delta Century anymore, and I am not adapting as I wish. I reported to Mr. Phillips, and even if he is not happy about it, he respects my decision. I wish you know that you are not the reasons why I'm quitting. This is not for anything personal. You both are very special to me, and I hope meeting you for the time being. Best regards. Next question. We have write the correct form of the verb to be in order to fill in the text below. So here we have is, she is, Jane is not, are, is, are again, she is, things are, her grades are, her mood is, how is. Okay, so this is the end of page 81. Now, don't forget, guys, you should do pages 82, 83, and 84 for home. Páginas 82, 83, 84 para casa. Não, espera, depois você vai. Você vai encher a garrafa agora? Quando for, o senhor vai. Quando... 76. Não se esqueça que para casa, vocês tiveram a 76. Vou dar uma breve observada na 76. Here. Aqui vocês deveriam ter completado a música Happy, de Pharrell Williams. A 77. Completar com os verbos modais as frases. Temos may, must, could, wouldn't, would e can. Aqui, marcar as respostas corretas. E circle the correct tense. Aqui, na sétima questão, circular o tempo correto. Certo? 78. Form the reported speech with the following sentence. E aqui, formar o reported speech. Fala reportada com a oitava questão, as letrinhas, as sentenças A a D. Ok? Então, assim a gente finaliza a aula de hoje, lembrando para vocês, mais uma vez, que para casa, vocês têm questões 82, 83 e 84. Ok? Assim a gente se despede. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye. See you, guys.